pela redução, portanto, temos acesso ao objeto público. Sendo o objeto, implica ter um sentido para o sujeito, tem que ser visado pelo ego. Esta visada nos indica a intenção que dá ao fenômeno enquanto objeto intencional de uma noesis. Segundo Husserl, os fenômenos da fenomenologia se caracterizam como irreais, ou seja, são puros e colocados ao nível dos vividos da consciência, opondo-se aos fenômenos da ciência que são reais ou inseridos no mundo real. A constituição do objeto se refere, em primeiro lugar, a uma consciência individual possível, por essência, e, em seguida, a uma consciência comunitária também possível. E é graças a esta pluralidade de consciências que uma coisa pode ser dada e identificada de modo intersubjetivo, enquanto realidade objetiva idêntica. A constituição do objeto é a função operativa primordial do ego transcendental, entendido em meditações cartesianas como um ego monádico, uma mônada, que deveria explicar a sua própria constituição. É aqui que aparece, na estrutura do ego, o tempo como forma universal, de toda a gênese egológica. Na sua obra Experiência e Juízo, Husserl explica que o dado já aí é o mundo, que este é um pré-dado universal, passivo, preliminar a toda atividade do juízo. É o mundo da vida, Lebenswelt. É uma palavra alemã de difícil tradução, todo mundo, em tudo quanto é língua, traduz na rota equivalente sobre Lebenswelt. Por quê? Porque é uma palavra composta, quer dizer, o alemão tem a possibilidade, pela sua estrutura linguística, de criar palavras com significados novos, que não são de uma certa tradição. Lebenswelt é uma dessas expressões, onde Leben significa vida, mas é uma vida que é vida animal, vida espiritual, vida social, vida da consciência, a vida em geral, né? Leben. E a vida biológica também, enfim. E Welt, que quer dizer mundo. Mas o mundo não é apenas um mundo social, um mundo ecológico, um mundo terra, um mundo da vida individual, da minha consciência. É isso tudo junto para falar de mundo da vida. Então, se a fenomenologia tem que se voltar e redescobrir o mundo da vida como solo fundamental de toda e qualquer vida no mundo, é, então, desenvolver todas essas ontologias regionais que falam desse mundo da vida. É o que o Husserl diz na crise. Eu preciso abandonar, dizer, toda a fenomenologia que eu fiz até agora e me retornar ao Lebenswelt, a uma ontologia do mundo da vida, nas suas diversas maneiras de se mostrar como fenômeno. E esse voltar-se para o mundo da vida, para essas ditas ontologias regionais, o Husserl diz: eu precisaria ter a idade de um Matusalém e ter pesquisadores comigo com a mesma possibilidade de idade de Matusalém para realizar esse projeto fenomenológico do Lebenswelt. Portanto, está tudo aí por fazer no fim da vida do Husserl. Ele já não é dizer essas coisas. Por quê? Porque ele reconhece que o que fora feito até então não levar em consideração esse dado já aí, que se dá não só como fato, mas também se dá como algo para
e algo que se mostra como invariante para as consciências. Por isso que é possível haver a comunicação da linguagem comum, da linguagem social. Então, a questão da linguagem, que quase não foi tratada por Lúcia, ganhou todo um relevo, uma importância no fim da sua vida. É a linguagem comum que nos permite que nos entendamos. Eu estou podendo falar em português, se vocês entenderem, porque nós nascemos e fomos criados nesse contexto do meio cultural da língua portuguesa. Mas eu nasci com a possibilidade de falar, em princípio, qualquer língua pelo meu aparelho fonador. Vou falar uma tal língua dependendo do meio social e cultural em que eu fui criado. Portanto, a questão que nós chamamos a linguagem do senso comum, que é a linguagem que permite a nossa compreensão, a nossa união e a nossa comunicação, ela é fundamental para a fenomenologia do mundo da vida. Tema este que quase não foi tratado por uns, alguns autores posteriormente vão tentar tratar essa questão, fenomenologia de linguagem, e é alvo ainda em aberto para alguns autores da fenomenologia. Portanto, retomando aqui, essa atividade judicativa de voltar-se para o mundo da vida, né, é o mundo da experiência originária que precede e que é o fundamento, diz Husserl, de todo o pensamento científico e filosófico. O aprofundamento do Lebenswelt, portanto, no mundo da vida, se apresenta como projeto filosófico para Husserl, já ao final da sua existência. Ele chega mesmo a escrever que a fenomenologia, consciência idética, descritiva e rigorosa é um sonho que se acabou. É preciso recomeçar a investigação fenomenológica a partir do Lebenswelt. Em sua conferência feita em Viena, em maio de 1935, portanto, 11 anos antes da sua morte, ele já estava doente, pensando em problemas de doença do pulmão. A obra é essa, a conferência é essa que ele intitulou A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. Ele retoma esse tema na conferência que ele fará em Belgrado, nesse mesmo ano, em dezembro. E já aí, com algumas coisas escritas, não apenas ensaios e notas, mas coisas mais desenvolvidas, onde ele titulará não só a conferência, como o próprio livro que ele pretendia publicar, Crise da Ciência e da Humanidade Europeia e a Fenomenologia Ocidental. Husserl interpreta esta crise, advinda após a Primeira Guerra Mundial, na sua origem, na verdade, segundo Husserl, ela remonta, como nós já dissemos, a Galileu com o seu objetivismo e a Descartes com o seu subjetivismo, dizia. Após a Primeira Guerra Mundial, foi crescente a perda de valores éticos, morais, fazendo emergir e se desenvolver o irracionalismo, o niilismo, o expressionismo na arte, o surrealismo, o nazismo, uma nova teologia protestante que influenciará o cristianismo através dos escritos de Coleridge, Barthes, também de Luther, dentre outros. Nesta ocasião, Husserl mostra a historicidade da crise, que em sua concretude se acha sedimentada na história. Mas essa crise não é de hoje, ela vem desde Descartes, desde Galileu, se fixando nas suas raízes cada vez mais profundas na nossa história de vida. Trata-se de uma crise da razão, diz Husserl, em sua essencial universalidade. A interpretação subjetiva da significação do Lebenswelt é a investigação do mundo da vida que envolve a experiência vivida do senso comum,
através da sua existência concreta e individual. O mundo da vida é fonte de pressuposições e é igualmente histórico. Procedendo-se a uma redução do mundo da vida, irão aparecer os pressupostos históricos que nada mais são que as tradições sedimentadas que nós herdamos. Isso comenta, por exemplo, que quando Einstein faz certos estudos de física em laboratório, ele pressupõe um saber vivido, um saber pré-científico, isto é, o seu conhecimento de que os homens realizam coisas, entre elas a ciência, que se tornam produtos da civilização, que o homem cria instituições que são a base e o sustentáculo de suas atividades. O mundo da vida é o fundamento do sentido esquecido pelas ciências. As ciências que são ciências naturais. O mundo da vida é uma expressão subjetiva e relativa. Não façamos confusão com subjetivismo e relativismo que são criticados por isso. Para ele, é preciso recuperar o significado perdido do homem, que se tornou objeto para a ciência e para a técnica. O mundo da vida cotidiana fora substituído por idealizações matemáticas e por estatísticas e tabelas. A crítica que Husserl faz é a afirmação da crise das ciências e da humanidade, é, na verdade, a luta contra o uso alienado das ciências, a luta para reconquistar a significação do homem, da sua sociedade e da sua